Oi gente, tudo bom? E vamos falar da história real que inspirou o livro O Assassino da Lua das Flores. O livro e o filme. Tem um filme com o Leonardo DiCaprio, que por sinal é muito, muito bom. Ele traz fielmente o que realmente aconteceu. A gente tá falando de uma das histórias mais brutais que eu já li, e é real, e se passou ali na década de 1920 nos Estados Unidos e abalou uma nação inteira. Basicamente, a gente vai falar da tribo Osage, que ali entre os anos de 1920 e 1925 foram brutalmente assassinados, brutalmente dizimadas. Tudo isso porque a terra para onde o governo dos Estados Unidos levou eles tinha muito petróleo, e isso fez com que eles se tornassem extremamente ricos. Mais de 60 pessoas da tribo Osage desapareceram ou foram brutalmente assassinadas durante esse período, e isso fez com que o FBI tivesse a sua primeira grande investigação. Por quê? Porque essas pessoas simplesmente desapareceram, e eram pessoas extremamente ricas, o que fez com que o FBI se envolvesse diretamente na investigação, que a polícia da região não estava nem aí para descobrir o que estava acontecendo. Afinal de contas, eles eram apenas índios. Então, essa investigação e esse reinado do terror trouxe à tona muita corrupção e muito racismo. Um racismo declarado, era um racismo aberto. Os americanos não aceitavam que uma tribo indígena podia ter total domínio sobre o petróleo. Isso acontece porque, ao contrário daqui do Brasil, se a gente encontra petróleo nas nossas terras aqui no Brasil, essas terras são 100% desapropriadas. Você não pode mais morar ali, mas você vai receber uma pequena parcela do que é produzido pelas suas, até então, terras, tá? Nos Estados Unidos, não. Você acha o petróleo é seu porque ele está na sua terra, ele não é do governo. E então essas pessoas elas podem vender eles para quem pagar o melhor preço. E isso gera muita cobiça, porque gera muito dinheiro. E, mais uma vez, eles eram apenas índios, eles não mereciam ter isso, afinal de contas, aquela terra não era deles. Aquela terra foi dada para eles sem ser feita nenhum tipo de pesquisa, então quem chegar primeiro pega, essa é a ideia. Só que como eles já estavam ali, eles tinham total direito de explorar aquela terra e de colher os benefícios, né? Mas o que realmente chocou ali, apesar de toda a corrupção envolvida e de saber que o ser humano é capaz de qualquer coisa, todos esses crimes, esses 60 crimes, essas 60 pessoas que foram brutalmente assassinadas, foram assassinadas por pessoas próximas, foram assassinadas por membros de suas famílias e por autoridades locais. Lembra que eu falei que a polícia não estava nem aí para tentar descobrir o que estava acontecendo? Então, acontece que, como eles estavam cada vez mais integrados à sociedade branca, eles acabaram optando por não continuar com a tradição de se casar apenas com membros da tribo. Eles queriam cada vez mais se integrar à sociedade. E por isso eles começaram a aceitar casamentos interraciais. E foi aí que eles assinaram a derrocada, porque a partir desse momento, todas as pessoas que entravam ali dentro da comunidade deles não estavam entrando ali porque se apaixonou, porque amam aquelas índias ou aqueles índios. Na verdade, eles entraram ali pensando em tomar posse daquilo que supostamente deveria ser deles e de mais ninguém. Mas o livro ele vai focar em apenas uma família, que é a família da Molly, né? Porque, ao final de contas, o David tinha que escolher um caso para pegar, e ele vai pegar a família da Molly, que acaba casando, sim, com um homem branco. Todas as irmãs casam com um homem branco ali. A última a casar é a Molly. E a primeira pessoa que a gente fica sabendo e que realmente ganha uma grande repercussão de desaparecimento é uma das irmãs da Molly. E aí as coisas realmente começam a acontecer. Toda a família da Molly, não sobra ninguém. A família inteira da Molly é dizimada, tá? Ela casa com o Ernest, que é um cara boa pinta, boa praça, super educado, que trata ela como uma rainha, que cuida da mãe dela. Isso até a página 2, tá?
Por quê? Porque ele tem ligação direta com todos os crimes que foram cometidos contra a família dela e contra todos os Osages. Com a conivência e com a ajuda do tio dele, que era muito bem quisto por todos os índios, que fazia parte ali da comunidade, mesmo sendo branco, porque ele era um homem aparentemente muito bom. Ele era chamado de rei de alguma coisa, eu não lembro exatamente se era de boi, do que era. Mas ele construiu a sua fortuna e ele era um homem muito, muito rico. Mas mesmo assim, a ganância fez com que ele ajudasse o Ernest a fazer as barbaridades que eles fizeram. E sim, eles acabam sendo condenados e tudo mais. Isso vai a julgamento, o FBI não deixa passar porque foram muitas pessoas. Mas para que o FBI se envolvesse, precisou de envolver dinheiro. Os Osages se reuniram e conseguiram abrir o olho, né, das autoridades federais para o que estava acontecendo ali, porque as autoridades locais estavam envolvidas até o pescoço com todas essas mortes. Mas mesmo convencendo o FBI de que era algo importante, algo que deveria ser investigado a fundo, o FBI demorou um pouco para entender a grande repercussão que isso traria e a fama que isso traria para o FBI. Lembrando que essa foi a primeira grande investigação do FBI. Então eles mandam um agente, que é o Tom White. Ele foi Texas Ranger, e quando ele chega lá, ele chega sozinho, sem equipe, sem nada. Ele e Deus, pra lá. E ele vai, aos poucos, começar a entender o que tá acontecendo. Logo quando ele chega, ele vai pedir acesso aos arquivos das investigações, e ali ele vai perceber que tá faltando muita coisa. Ele vai perceber que sim, as autoridades locais estão envolvidas. E ele precisa de ajuda, afinal de contas não dá pra ele investigar tudo sozinho. Então ele vai fazer o quê? Ele vai trazer agentes disfarçados, agentes que vão se infiltrar ali na comunidade para não deixar que as investigações vazem, e vai ser através disso que ele vai conseguir implicar o tio do Ernest, o William, que era um grande fazendeiro, não tinha propósito nenhum para ele arquitetar todo esse massacre e querer roubar todo mundo. Ele tinha muito dinheiro. O que ele queria não era por dinheiro. Ele não queria o dinheiro. Ele queria dizimar uma população apenas porque eles não eram brancos. Esse realmente é o ponto. Foi assim que, para mim, tudo clareou, tá? Porque não poderia ser por dinheiro. Ele tinha muito dinheiro. Então, ele queria apenas tirar o que ele achava que não era de merecimento de mais ninguém por as pessoas não serem brancas. É horrível, mas a mais pura verdade. Hoje, a gente pode falar que passaram 100 anos desse caso já. E mesmo assim, ainda os Osages buscam por justiça, tá? Nem tudo foi feito como deveria ser feito, né? Mas mostrou e revelou e escancarou para todo mundo o quanto era apenas por racismo, né? Mostrou o nível de corrupção que existia na época, mostrou o racismo estrutural que existia ali na região contra os índios principalmente, mostrou a ganância de um povo, mostrou o quanto as pessoas são facilmente corruptas, né? Você não precisa de muito para convencer uma pessoa a fazer aquilo que ela sabe que é errado, né? E se eu não me engano, nem o William nem o Ernest ficaram presos pelo tempo que eles deveriam ficar. Ficaram presos por pouquíssimo tempo. O Ernest casou novamente, o William voltou para casa, usufruiu da sua riqueza e tudo mais. Basicamente nada aconteceu com eles, mesmo eles tendo dizimado muita gente. Desesperador. Mas como é real, a gente sabe que realmente nem tudo acontece como deveria, certo? Então é isso. A gente se vê no próximo e tchau.